Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui explicar um pouquinho sobre funções, tá bom? É o seguinte, gente. Sou o professor Flávio Bacelar. Meu blog é esse que está aí no visor aí de você, professor Flávio Bacelar.blogspot.com e você vai me encontrar, tudo bem? Então, vou falando um pouquinho. Deixa eu só passar esse carro aqui. É difícil fazer uma aula quando você tem uma casa que é muito próxima de rua, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos falar hoje de funções. O tema da aula é funções e vou explicar um pouquinho para você o que é a função, conceito intuitivo de funções. Tudo bem? Vamos a essa tabela e eu vou colocar assim relacionar para você. Tá bem aqui, ó. O lado, né, dessa figura, vamos dizer um quadrado. Você imagina um quadrado, né? E a área desse quadrado. Vamos dar um exemplo aqui. Se eu coloco o lado 1 com uma área L ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 dá 1. Aqui, com o lado 2, nós temos o quê? Que a área dá 4. Por quê? 2 ao quadrado dá 4. E aqui 3, 3 ao quadrado dá 9. Porque 3 vezes 3 dá 9. Aqui, 4 elevado ao quadrado dá 16. E L ao quadrado dá o quê? É claro, L ao quadrado. Então, com essa ideia, gente, nós vemos assim, uma ideia de função, ou seja, se tiver ao lado, nós temos a área. Você imagina, se tivesse aqui zero ao quadrado, não vai existir área. Não existe área de 0 metros quadrados. Tudo bem? Então, o que vemos aqui? Uma relação de dependência. Isso, uma relação de dependência, onde a área depende do quê? Do lado. Então, vamos na sequência aqui. A ideia de função aparece sempre quando relacionamos duas grandezas que podem variar seu valor. Por exemplo, observe a tabela que relaciona a medida do lado de um quadrado com sua área, que falamos anteriormente. Sabemos que o caso é esse aqui, ó. A área é igual ao lado ao quadrado. Então, temos aí que a área de um quadrado depende do seu lado, ou seja, a área de um quadrado é calculada em função do seu lado. Então, eu só posso ter a área em função do seu lado. Vamos passar para outra tela. Então, nessa noção de funções, vamos fazer um exercício para ficar bem fixo, tá bom? A tabela abaixo mostra o preço de uma certa companhia telefônica que cobra pelo tempo de seus clientes que utilizam o celular em ligações locais. Então você vê aqui, ó, o preço em função do tempo, não é? Ou seja, se a operadora está falando o seguinte, a companhia telefônica ela vai fazer o seguinte, ela cobra um minuto. Quanto equivale a um minuto? 95 centavos. 2 minutos é o dobro, né? Então vai dar 1,90 centavos. 3 minutos, 2,85 centavos. 4 minutos, 3,80 centavos. 5 minutos, 4,75 centavos. O que vemos aí, gente? Que o preço depende do tempo. Quando eu utilizo o celular, se eu gastar pouco tempo, é claro que eu vou pagar pouco tempo. Ou poucos reais, desculpe. Perdão. Então, o que nós percebemos aqui? Que é uma função entre o preço e os minutos. O que quer dizer isso? Que o preço depende do quê? Do tempo. Tá legal? Vamos já confirmar essa fazendo o exercício, exercitando, né? Exercitando com a gente aqui. Na tabela anterior, o que é dado em função de quê? Vamos lá. O preço é dado em função do tempo. Aí eu coloquei aqui uma nomenclatura, tá? P de T, né?
Escreva a fórmula que relaciona o tempo do telefone, ou do telefonema, e o preço. Então, vamos escrever. Então, P de T é igual a 95 vezes T. Se você retornar na tabela, você vai perceber que, vamos comparar aqui, se o tempo for 1 minuto, substituindo 1 aqui, nós teremos lá na tabela que 1 minuto custa 95 centavos. Então, é esta aqui que é a fórmula ou, né, a lei que relaciona do tempo do telefonema e o preço. Vamos para outra questão. Responda. Quanto custa uma ligação de 35 minutos e de 45 minutos? Olha só, gente. Usando a fórmula anterior, nós temos T igual a 35. P de 35 vai ser quanto? 35 vezes 95, que é o preço de 1 minuto. Como é 35 minutos, é claro que multiplicar pelo número do que, gente? 35 vezes 95, que dá quanto? 33,25. Vamos lá para o P de T de novo, mas agora com 45 minutos. Fazendo isso, 45 multiplica pela 1 minuto, vai ficar quanto? Vamos lá, 42,75. Vamos agora para outra questão, tá? Ó, se um cliente teve sua conta calculada em R$ 123,50, portanto, o tempo que ele utilizou o celular em horas, olha, ele quer em horas. Importante saber que ele está pedindo em horas. Vamos repetir ela aqui, o comando novamente, tá bom? Vamos repetir o comando rapidão. Tá. Então, como é que fica? O P de T, né, que é o preço, né, pedido na conta lá, 123, que foi a fatura. Vamos imaginar que fosse uma fatura de R$ 123,50. Então, o P de T será R$ 123,50, fazendo pegando a fórmula anterior, né? Nós vamos só substituir os valores, olha lá. Então, o P de T é quanto? 123. Eu vou substituir aqui, ó, e você repete a fórmula. Fazendo aí, né, a divisão, como tem aqui, ó, vírgula sobre vírgula e as casas estão todas igualadas, nós podemos cortar isso aqui. Ou seja, tirar essas vírgulas, né? Podemos tirar essas vírgulas e ficaria assim, ó. Simplificando, né? Simplificando por 5, nós vamos ter assim, ó, 24, né, 70, que é 2.470 dividido por 19. Simplificando por 19, você vai ter 19 por 19 dá 1, e 24 por 70 dá quanto, gente? Só você fazer o cálculozinho aí. 130 minutos. Vamos continuar? Por quê? Ele pede no problema, isso é muito comum até no Enem. Ele dá lá em minutos na tabela e você tem que calcular em horas, transformar. Então, como se quer uma resposta em horas, sabemos que 1 minuto, aliás, 1 hora tem 60 minutos. 2 horas tem 120. Chegou a 130 minutos? Não. Está excedendo 10. Então, o que a gente vai fazer, gente? Preste bem atenção. Já que eu tenho 2 horas, já tenho 120, falta só 10. Então, 10 é o quê? 1/6 de hora. Tudo bem? É só você pegar aqui, não é 60 minutos? Divide 60 por 10. Né? Você vai ter o quê? Vai dar 6, né? Então, o que quer dizer isso que eu estou querendo dizer? Quer dizer que 10 minutos é 1/6 de hora. Tudo bem? É só você pegar o 10, dividir por 60, você acha 1/6. Beleza? Então, vamos lá, continuar. 30 minutos então será o quê? 2 horas mais 1/6 de hora, que vai dar quanto? 6 vezes 2, 12 mais 1, 13 sobre 6. Está aí essa resposta. Tudo bem? Então, vamos passar para outra lâmina. Definindo o conceito de funções através dos conjuntos. Nós temos aí a definição básica, né? Dados dos conjuntos A e B, uma função de A em B é uma regra que diz como associar cada elemento de A com o elemento de B. Ou seja, todo elemento que está em A, ele tem que associar a um único elemento de B. Não sei se você deu para entender. Então, vamos fazer aqui uma ilustração no diagrama.
Vamos considerar novamente a tabela que relaciona a área de um quadrado com o seu lado. Então está aqui. Seja, então, um conjunto que contém os valores do lado do quadrado e B o conjunto que contém os valores desta área. Um contém o lado e outro contém a área do quadrado. Então, o A seria o lado e o B seria a área. Temos que, se eu colocar aqui o lado 1, teremos a área 1. Se colocar o lado 2, teremos a área 4. E, o que mais? Lado 3, teremos a área 9. E 4, teremos a área 16. Refletindo, então, é importante observar que todos os elementos de A correspondem, olha só, corresponde em B. Só sai uma flecha de cada elemento de A em B. O diagrama das flechas representa uma função que leva os elementos de A ao quadrado. Ou seja, cada lado tem o seu respectiva área. Conclusão, gente. Chegou ao fim. Sendo assim, nesse nosso caso, temos uma função de A em B, a notação é feita dessa forma, que pode ser escrita também y ou f de x, as pessoas estão acostumadas a falar f de x, né? Olha, f de x ao quadrado ou y ao quadrado. Então, obrigado, pessoal, pela atenção. Até a próxima aula.